Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Durante 4 anos consecutivos, Juiz de Fora apresentou uma queda no número de postos de trabalho, mas isso não aconteceu no ano passado. Foram mais de 1.900 vagas criadas aqui na cidade. Esses números são referentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado no dia 23 de janeiro pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Rômulo, eu queria que você explicasse quais motivos fizeram que esse saldo se tornasse positivo no ano passado. Isso. Como você colocou, desde 2014 Juiz de Fora não apresentava um saldo positivo, que é uma ressonância à economia nacional. Minas Gerais e o Brasil tiveram quase saldo zero em 2014, 2015, 2016 e 2017 fecharam com saldo negativo. Então, é evidente que você não trata a economia como bolhas. A economia é uma dinâmica fluida, inclusive com reflexos da economia global. Então, essa crise que na verdade foi um acúmulo de problemas de várias ordens. Você tem desde problemas que vinham já se acumulando como desaceleração da economia internacional, e o Brasil é altamente dependente da industrialização de determinados países, dentre eles a China, porque a gente é um grande exportador de commodities, com um descompasso da economia local, o represamento de preços indexados, que foi uma política federativa a partir de 2013 para segurar a inflação, que na minha opinião é errada. Então, a próprio humor de mercado, o mercado ele tem humor. Então, foram vários componentes que transformaram os últimos 3 anos em anos tenebrosos, como bem colocou o Marlon, principalmente do ponto de vista econômico. Mas hoje, pelo menos em relação ao último ano, em 2017, algumas transformações ocorreram na economia. O Henrique Meirelles fez uma boa gestão no que foi possível a ele de 2017 até meados de 2018, e você teve uma mudança do humor de mercado e uma recuperação. Para além disso, você também o represamento que acontecia na industrialização externa não acontece mais. A China voltou a crescer na casa de 6,5%, 7%, que é a média dela. A indústria de minério voltou a exportar. E isso vem carreando outras atividades. Juiz de Fora é um pouquinho diferente dessa lógica. Então, Juiz de Fora fechou com um saldo positivo de empregos em 2018. Eu até trouxe um dado aqui que é interessante, que numa temperatura mais elevada que o Brasil. Juiz de Fora gerou um emprego para cada 293 habitantes da cidade, enquanto o Brasil gerou um emprego para cada 400, em média 400 habitantes do país. Por que isso aconteceu? Junto com essas transformações que eu falei, estamos vivendo uma transformação da matriz econômica. Então, hoje, o experimentar é melhor do que ter. Pegar um outro país para não parecer que é só uma coisa do Brasil. O Japão, hoje, o maior produto que ele exporta e importa é serviço. E há 10 anos atrás era eletroeletrônico. Hoje, o serviço ele vem crescendo a uma velocidade muito grande. Então, antigamente, um jovem de 18, 20 anos, ele queria ter um carro. Hoje ele não quer ter carro, hoje ele quer viajar, ele quer ter outra experiência, ele quer investir na sua própria formação, que é serviço, porque carro ele usa compartilhado, seja através de aplicativos, seja às vezes em grupos de caronas, como acontece na parte de viagens. A mesma coisa com propriedade imobiliária. Muitos preferem às vezes locar, colocar o dinheiro em fundo de investimento, ou às vezes ficar morando em vários municípios diferentes, com plataformas de racionamento imobiliário, como você tem hoje números também que estão começando no mercado. Essa mudança do compartilhado, né, da economia 4.0, que vai ser economia de compartilhamento, ela impulsiona o serviço. E Juiz de Fora, para além disso, ela já é um polo de saúde, um polo de educação de referência nacional. Então, o setor de serviço em Juiz de Fora gerou muito emprego. No último ano, isso para a gente é muito bom, porque Juiz de Fora já está em ressonância com a nova matriz econômica mundial. Só para você ter uma noção, dentro do serviço, o nosso saldo foi 1976, o nosso saldo foi superior ao saldo geral, porque teve outros setores que a gente teve um pequeno déficit.
E, em comparação com Minas e Brasil, a gente gerou no setor de serviço um emprego para cada 285 habitantes, em Minas Gerais um emprego para cada 461 e no Brasil um emprego para cada 522. Então, o nosso setor de serviço vem carreando o saldo positivo de empregos da cidade. Precisamos entender como vai ser isso para os próximos 10 anos. Existem setores que perderam capacidade de emprego, por exemplo, a indústria. Hoje a automação é uma realidade. Quando o Marlon coloca que para cada um emprego gerado por volume na indústria cervejeira de grande escala, a indústria artesanal gera 100, é porque a indústria de grande escala ela é toda mecanizada e automatizada. Então hoje você tem supervisores de planta, você não tem mais transportadores, hoje é tudo por robô, até por conta dos ganhos de eficiência. Já na produção artesanal, não. Na produção artesanal, você de fato precisa contratar funcionários para gerenciar, porque você não tem capacidade de investimento e automação, que é muito cara. Então hoje a grande indústria, a indústria de escala, ela perdeu capacidade de gerar emprego, embora gere tributos, que é muito importante também para o município. Já a indústria de pequena escala, setor gastronômico e serviço, eles vão gerar cada vez mais empregos. Um outro fator que vem gerando também empregos, principalmente na economia local, são os marketplaces. Antigamente, para uma hamburgueria competir com o McDonald's, era Davi contra Golias, porque ela não teria capacidade de fazer investimento de comunicação que uma grande empresa de fast food faz. Então, você tem McDonald's, Bob's, Burger King. Hoje, as pessoas selecionam o seu restaurante, a sua hamburgueria, utilizando marketplaces. Eu não vou citar aqui nenhum nome, mas todos conhecem esses de comidas que você pede pelo aplicativo. E o ranqueamento desses marketplaces é por qualidade. Então, uma hamburgueria que tem um hambúrguer bom, com preço bom, ele vai estar melhor qualificado que, às vezes, uma rede fast food. Então, ele vai começar a abrir mercado sem fazer nenhum tipo de investimento de comunicação, que era necessário antigamente para abrir mercado. Isso está essas novas ferramentas de escolha de produto, que são os marketplaces, eles trazem algumas vantagens para o setor de comércio, serviço, que é colocar em pé de igualdade e capilarizar esse gasto. Hoje, antigamente, esse gasto era extremamente vertical. Você consumia em grandes redes e essas grandes redes produziam em grande escala. Hoje você está consumindo em pequenos estabelecimentos e esses estabelecimentos ele faz produção sob demanda. Ele não faz grande escala porque ele não tem esse mercado. Então, com isso, você consegue fazer uma distribuição na base econômica de empregos, de recursos, de riquezas. Antes, no modelo vertical, você fazia um acúmulo, o que era muito ruim, e o Brasil tem, na distribuição de riqueza, o seu pior indicador econômico. Somos 143 no ranking do mundo, ou o 10ª pior economia em distribuição de riquezas. Essas novas ferramentas de posicionamento de produtos, elas tendem a mudar essa realidade e tendem a gerar saldos positivos de emprego no setor de serviço e comércio. Romo, você está dizendo essa questão de... Está tendo realizado essa semana em Volta lá da Verde, falei assim, o emprego do futuro. Tem estudantes, tem professores de Juiz de Fora participando lá do negócio. Ontem teve uma palestra do presidente da Uber, né? É o que tem a maior frota de veículos do mundo e não tem nenhum carro. Ele não gasta nem um centavo com seguro, nem manutenção, nem aquisição. Aí hoje seria o Airbnb, falando sobre a maior rede hoteleira do mundo, e o cara não tem um quarto, né? Então, assim, o que está falando? É o serviço que você está falando e a inteligência artificial. Agora, eu gostaria de contextualizar isso com a nossa cidade. Olha, nós temos um parque tecnológico que não sai, e que é o Vale do Silício, trabalha em cima de parque tecnológico. Nós temos um Expo Minas, que tem um auditório para quase 2.000 pessoas, uma coisa mais linda do mundo, que é subutilizado. E nós temos o aeroporto que demandou você passa perto de Coronel Pacheco, agora já tiraram a placa. Estava esquecendo. Aeroporto Internacional Presidente Itamar Franco. Você lembra desse negócio? Então, nós temos um aeroporto também que não se viabilizou. Por que esse, por exemplo, o Parque Tecnológico que vai alavancar a questão do emprego não se concretiza? Porque o Expo Minas, já que falou-se em calendário de eventos, rede hoteleira, rede gastronômica, transporte e serviços mais gerais, ele também não se viabiliza. E o aeroporto regional, que não tiver fluxo de passageiros, igualzinho, você vai para o Rio, São Paulo, Brasília, você chega lá, está lotado de gente no aeroporto, né? Porque o aeroporto nosso não pode se transformar numa oficina de aviões, que o custo operacional para as empresas seria o mais baixo, uma oficina para helicóptero, uma coisa dessa assim, para criar emprego e gerar receita, porque eu acho que a gente viabilizar o parque tecnológico com esse projeto que vocês estão fazendo, essas rotas, né? Porque tem que falar assim, olha, a cervejaria o ano passado, nessas visitas que você fez, eu sei, foi criada a APL,
com o Fernando, que era o subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Isso tudo eu acompanhei, né? O Parque Tecnológico, o Expo Minas e a melhor utilização do aeroporto regional, ele não poderia influenciar, inclusive, como você fala assim, foi criado 1.700 tantos empregos. Tranquilo, mas qual que é a média salarial? Né? Então, quando você está trabalhando com Parque Tecnológico, Expo Minas e aeroporto, além de criar emprego, você cria emprego com um nível acima de... Né? Tem alguma política preparada para isso, para retomar esses polos que já estão prontos e dinamizar a sua utilização? Sim. São 4 questões. Eu vou pegar a última, que essa eu consigo já cruzar com a informação que a gente passou. O setor de serviço ele tem uma média salarial superior à indústria e ao comércio. Então, quando a Juiz de Fora tem um setor, que é o setor de serviço, como o seu maior impulsionador de empregos, a tendência no longo prazo é você aumentar a base salarial, embora a base salarial seja um problema do Brasil como um todo. E você falou muito bem, a base salarial nada mais é do que a aplicação de complexidade econômica na economia local. O índice de complexidade econômica do Brasil é 0,17, é muito baixo, é muito próximo de países que vivem apenas de commodity de agronegócio, que também são atividades que têm base salarial baixa. E a gente precisa aumentar. Como você aumenta isso? Quando você faz transferência tecnológica dos polos acadêmicos para os polos produtivos. Isso também é uma dificuldade do Brasil. O Brasil investe 70% dos seus recursos em educação no ensino superior, e agora que você começa a ter uma visão de como fazer uma transferência tecnológica mais rápida e mais efetiva. Sobre o Parque Tecnológico, eu até coloquei a transferência tecnológica porque a transferência tecnológica tem sido uma das prioridades da Universidade Federal. Eu trabalho muito com o Inácio Godinho, e o Parque Tecnológico ele veio sob essa perspectiva. O problema do Parque Tecnológico hoje, um deles é de ordem orçamentária. O Brasil viveu esses últimos 3 anos uma queda muito grande do seu PIB, e queda do PIB gera queda de arrecadação. O problema é que os gastos fixos do poder público são constantes e até crescentes, como as folhas salariais, que crescem em média no Brasil, no poder público, 4% acima da inflação. Então você teve um crescimento de gasto constante fixo, que são as folhas salariais, e uma queda de receita. Alguns projetos deixaram de ser prioritários, mas do ponto de vista orçamentário. Precisamos retomar. E precisamos retomar entendendo que o Parque Tecnológico, que uma vez foi desenvolvido para a produção de eletroeletrônicos, talvez não seja mais essa vocação. Uma vez que o setor de serviço e a parte de programação e machine learning vem crescendo muito, você pode criar ali um ecossistema de empresas integradas à programação e produção de tecnologia de ponta. Sobre o aeroporto, o aeroporto de Goianá, ele tem os voos comerciais que hoje são exitosos, mas é um voo que tem um horário restritivo, 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. Muita gente reclama nesse sentido, e a gente está querendo ampliar as linhas, inclusive retomando da Serrinha como voo comercial para voos de ATR, que é até 72 passageiros. Os voos acima de 72 passageiros seriam mantidos em Goianá. Precisamos trabalhar também no voo de carga, porque ele foi pensado para ser um aeroporto de carga vinculado ao Porto Seco. O Porto Seco funciona hoje muito bem, presta serviços para grandes empresas da cidade. Fui na Becton Dickinson, por exemplo, e eles falaram muito bem do Porto Seco, e falando que é um dos principais ativos econômicos para a indústria exportadora ou importadora do Brasil. Só que ele foi pensado para ser vinculado também ao aeroporto. Esse projeto precisa ser retomado, e ele precisa ser retomado pelo governo federal e pelo governo do estado, uma vez que o município é o ente federado, e nesse caso nem é o ente federado necessariamente competente, porque ele está realmente em outro município, mas é o mais interessado, mas ele é o que tem menos poder para alavancar o aeroporto. Mas eu concordo que ele precisa, primeiro, ampliar o número de linhas comerciais para horários menos restritivos, e segundo, começar a operar carga. E por último, eu perdi o Expo Minas. O Expo Minas. O problema do Expo Minas é um problema parecido com o Flamengo tem com o Maracanã. O Expo Minas, é a escala. Ele é muito grande, e para você operar para 200 visitantes e 2.000 visitantes, o custo é muito próximo. Então, saiu matérias essa semana que o Flamengo colocou 80.000 pessoas para assistir Flamengo e Bangu e Flamengo Boa Vista, que são jogos de pouco interesse. Porém, mesmo colocando 80.000 pessoas, teve um prejuízo de R$300 mil. Porque o Maracanã, hoje, por conta da tecnologia e do tamanho que ele oferece, ele tem um custo de operação muito alto. O Fluminense, que não conseguiu botar público, teve um prejuízo de 800 mil para jogar 3 jogos. Qual que é o problema do Expo Minas? São pouquíssimos eventos no Brasil que acontecem em território nacional que teriam capacidade de se financiarem mesmo acontecendo no Expo Minas. O custo
o custo de manutenção dele fechado gira em torno de 80 a 100 mil reais. Ele aberto subiria um pouco, que se aumentaria o gasto de ar-condicionado. Se você dividir isso para 4 fins de semana no ano, você está falando que o evento teria um custo mínimo, fora o número de pessoas que você teria que deslocar, fora a logística para levar pessoas do centro para o Expo Minas, de no mínimo 25 a 30 mil reais de saída. Ou seja, custo apenas de operação. Isso é muito difícil atrair eventos. Então são grandes eventos apenas, como o Minas Láctea, que conseguem se pagar acontecendo no Expo Minas. Talvez, aí é uma crítica que eu faço, na época da sua implementação, ele foi hiperdimensionado. O ideal seria talvez fazer projeto por módulos. A partir do momento que você vai criando uma cultura de uso, você vai ampliando aquele empreendimento, gera uma previsão de projeto. Isso não foi feito. Então hoje ele é muito grande, ele é oneroso para ser gerido e ele traz custos fixos para os empreendimentos que muitos deles não se pagam. Você precisa repensar essa lógica dentro daquele próprio espaço. Isso envolve também o governo do Estado, uma vez que ele é uma propriedade do governo do Estado de Minas. A gente já também tocou nesse assunto com representantes do governo de transição, mas eu confesso que sem remodelar o Expo Minas, ou que isso vai acontecer fatidicamente, a densidade demográfica daquela região aumentar, eu não vejo no curto prazo como ele ser vantajoso para quem realiza eventos. Até porque Juiz de Fora também aumentou muito a oferta de espaços qualificados para eventos. Salões de até 8, 10 mil pessoas já são uma realidade no município, inclusive próximo ali na entrada da cidade tem um exemplo. Então, é preciso repensar aquele espaço para que ele não fique onerando o Estado em 100 mil, como eu coloquei, e daqui a pouco ele vai não ter nem condições de uso por conta dessa rápida deteriorização. Bem, Romulo, obrigado. A gente agora vai para o último intervalo do programa de hoje e já voltamos.